Saudações, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aula. Agora, na nossa aula de História, nós vamos fazer a correção das páginas 32 e 34 do livro de História. Espero que vocês tenham feito essa atividade aí, ok? Na nossa atividade, nós vamos ver tudo relacionado ao que nós estudamos até o momento durante as nossas aulas de História. Vamos lá! Na página 32, ele está pedindo o seguinte: para que a cana-de-açúcar e o café fossem plantados nas fazendas, ocorreu um vasto desmatamento de vegetação natural. Aí ele vai contribuir com a seguinte questão, né? De que forma as plantações da cana-de-açúcar e de café modificaram a natureza? A questão do desmatamento. O desmatamento, ele é um problema que acontece desde muito tempo, então não é só atualmente, principalmente nas regiões de exploração da cana-de-açúcar, do café, as regiões onde a exploração dessa vegetação é maior. Mata Atlântica atualmente sofre com um grande número de desmatamentos, certinho? Questão número 2. Assinale as alternativas que apontam semelhanças entre a produção do açúcar e a produção do café antigamente. Então, a semelhança aí dos dois: desmatamento, trabalho realizado por escravizados, pessoas que os africanos trazidos pelos portugueses, e também os indígenas trabalhavam aí na questão da exploração da cana-de-açúcar e do café também. Produção vendida principalmente para a Europa. Então, atualmente, né, a produção do café mundial aí. E antigamente tinha também o grande número de produtos aí exportados para fora, era devastador, era muito grande mesmo. Então, as três semelhanças entre a produção da cana-de-açúcar e do café estão aí, certinho? E aí, na questão número 1, eu faço parte da história. Ele está perguntando o seguinte: de acordo com o texto, assinale os momentos do dia em que as pessoas tomavam café no passado. Olha só, elas tomavam no café da manhã, no almoço e na janta. Toda hora tinha um cafezinho lá, gostoso. Então, o momento que as pessoas tomavam café no almoço, né, tomavam o café no café da manhã, no almoço e na janta também, certinho? A questão 2, ela é pessoal, certo? A questão 2, ele está perguntando a respeito do consumo do café em sua família, na sua casa. Aí você vai responder as questões: você e sua família têm o hábito de beber café? Aí vocês vão responder lá, sim ou não. Letra B: em que momento vocês bebem café? No café da manhã, no almoço, na janta, no lanche? Questão C: que alimentos você consome com a bebida? O que você consome junto com o café? Um pão, uma bolacha, um bolo? Aí vocês vão responder lá, ok? Pessoal, essa questão aí. E aí, na página 34, de acordo com a leitura da imagem e os seus conhecimentos, marque com o X as informações verdadeiras. Aí nós temos lá, a imagem ela retrata como era feita a colheita da cana-de-açúcar no passado? Não, nós temos aí que já não é uma imagem do passado, então tá errada. A colheita da cana-de-açúcar sempre foi realizada por máquinas? Sabemos que não. Nem sempre a colheita da cana-de-açúcar foi realizada por máquinas. Era o trabalho, né, escravizado, a mão de obra. A imagem retrata como é realizada a colheita da cana-de-açúcar atualmente? Sim, correto.
A colheita da cana-de-açúcar passou por transformações no decorrer do tempo? Sim, passou por muitas transformações no decorrer do tempo, ok? E aqui foram algumas questões que nós vimos também durante a nossa aula passada aí sobre a agricultura brasileira na atualidade, a questão do consumo dos produtos aí orgânicos, né? Que ele vai falar que na atualidade muitas pessoas dão preferência à compra de alimentos orgânicos, ou seja, sem o uso de agrotóxico. Aí a revisão de todo o nosso conteúdo também que vocês têm no livro de vocês, lá na página 35, toda essa revisãozinha aqui sobre a agricultura, a pecuária, o extrativismo, algumas características aí de tudo que nós vimos relacionado ao nosso estudo de história, né? Por exemplo, nós temos aqui que a agricultura no Brasil passou por várias transformações. O desmatamento também, ele é grande e devastador, principalmente na Mata Atlântica, que no território brasileiro há diferentes povos, como os marajoaras, os povos sambaqui de Lagoa Santa e os de tradição umbu. A questão, né, da construção desses povos aí relacionados à modificação da agricultura também. Então, tudo ele vai revisar aí nessa página, certinho? Essa é a nossa aula. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. E aí, galerinha, beleza? Aula teórica de quê? Educação física. Então vamos lá, quarto ano, vamos falar do quê? Do futsal. Aula 3/8/2020, tá? Quarto ano A e B. Aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre a história, o fundamento e as regras, beleza? Vão anotando aí, tá bom? Futsal. Vou falar um pouco no futsal no mundo e no Brasil para poder vocês entenderem, tá? Para a gente poder fazer a atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá. O futsal foi criado aonde? Montevidéu, no ano de 1933. Montevidéu onde? No Uruguai, já vão anotando aí. Certo? Já no Brasil ele chegou em 1935, depois de 2 anos, viu? E começou a ser chamado no Brasil de futebol de salão. Já em 1954 foi fundada a primeira federação no Brasil, certo? Em que cidade? No Rio de Janeiro, então vão anotando. O futsal no mundo foi em 1933, na cidade de Montevidéu, que é no Uruguai. Já no Brasil foi em 1935, né, no Rio de Janeiro, certo? Só que já em 1954 foi fundada a federação, né, também no Rio de Janeiro. Os seus fundamentos, que nem eu já venho falando, é passe, domínio, chute, cabeceio, recepção, que a gente pode falar que é a mesma coisa que o domínio. Tá, aqui eu venho trazendo uma imagem para vocês verem o passe, que eu já fiz várias vezes também na quadra, o fundamento do passe. O drible, que é o fundamento principal para você driblar para poder chegar no gol, passar pelo adversário, certo? O cabeceio é raro, mas é válido no futsal. Como é um esporte de muito contato e curto, às vezes não dá tempo, mas quando dá, surpreende qualquer equipe adversária com o cabeceio fazendo gol, beleza? O chute é o principal, mas para chutar você tem que ter espaço. Para ter espaço você tem que ter movimentação no futsal, dar o passe, domínio, entendeu? E venho falando que é o principal. Tá aqui, recepção, mas a gente pode usar essa recepção como domínio. Mesma coisa. A recepção no futsal é a mesma coisa que domínio em todos os esportes que você vai fazer. Domínio e dá o passe. Recebe e dá o passe. Recepção. E aqui é um pouco das imagens que vocês podem ter. Só que é o seguinte, essa recepção e o domínio que eu falo, a base é no chão, mas por cima, por outra maneira, vai depender da condição motora de cada atleta, entendeu? Em função que ele vai exercer na quadra. Venho trazendo outra imagem de condução de bola, do fundamento. E aqui as regras com as crianças,
com fundamento, entendeu? Até com a vestimenta, meião, tênis, caneleira, para poder você estar entendendo um pouquinho. Então tá, o futsal, qual é a regra do futsal? São 5 jogadores em cada equipe, contando com o goleiro, então é 4 na linha e 1 no gol. A duração dos jogos aí é de 10 minutos cada tempo, somando os dois dá 20 minutos. Para troca de atleta livre, não tem um limite, você pode estar trocando a hora que quiser. E tem o cartão amarelo e o vermelho. O amarelo para advertência e o vermelho para expulsão, dependendo da infração que o atleta vai cometer, tá bom? E aqui o nosso melhor jogador do mundo, né, em si também do Brasil, o Falcão, tá? Com essa imagem trazendo para você estar tendo uma olhada aí no domínio dele também e no que ele foi aí na nossa pesquisa que eu fiz, né? Que aqui ele foi o jogador de futsal brasileiro que mais atuava no Brasil em todos os tempos, tá bom? Obrigado, por aqui eu fico. Valeu! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aguardando vocês na plataforma no Tira Dúvida sexta-feira, hein? Gostei bastante dos alunos que compareceram sexta-feira passada. Foi muito legal ter encontrado vocês, né? Para a gente poder estar interagindo, conversando, né? Eu gostei muito. E eu espero que outros também compareçam, né? Para a gente poder estar conversando. Os colegas, quando viram outros, olha fulano, né? Muito legal isso. Isso se chama interação. Então vamos lá. É o seguinte. Nós terminamos o livro de língua portuguesa, né, semana passada. Então essa semana nós iremos realizar uma revisão. E a partir do dia 10 estaremos usando o nosso livro de língua portuguesa e de ciências do número 3 do terceiro bimestre, ok? Vamos lá então. Então a nossa revisão de hoje é sobre os pronomes demonstrativos. Está na página 53 e 54, tá? Vamos lá. Aí ele diz assim: pronomes demonstrativos são usados para se referirem a uma palavra ou ideia já apresentada ou que ainda vai ser mencionada no texto. Então, ele diz que os pronomes, eu posso me referir a uma palavra ou uma ideia usando o pronome demonstrativo no texto. Aí os pronomes no livro de vocês tem aí eles, ó. Este, estes, esta, esta, isto, esse, esses, essa, essas e isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos. Claro que nós temos outros pronomes, os pessoais, os oblíquos, do caso reto, né? Os oblíquos. Os pessoais do caso reto e os oblíquos. E temos os demonstrativos, que é o que nós estamos estudando agora. Aí, como nós terminamos as nossas atividades do livro, nós iremos realizar uma atividade complementar. O que é que nós iremos fazer? Vocês irão copiar esse textozinho aqui e 3 questões para copiar e responder, tá? Não se preocupem, a professora já colocou a resposta lá mais na frente, mas primeiro quem vai responder é quem? Você. Não é para olhar e colar da professora não, tá bom? Ó, tô de olho em vocês, hein? Então vamos lá ler o texto para você poder entender direitinho o que fala o texto, tá? E diz assim: leia. O título do texto é Libélulas só vivem um dia? Está perguntando. As libélulas só vivem um dia? Não. Algumas espécies de libélulas podem viver até 5 anos. No Brasil existem 1.200 espécies diferentes e no mundo todo cerca de 5.000 espécies. Então olha a diferença. Só no Brasil existe 1.200 espécies. E no mundo todo, aproximadamente, quando ele diz cerca, ele não deu um total certo, né? Então, cerca de 5.000. Então, pode ser que haja mais
mais espécies por aí, ok? Elas vivem sempre perto de rios e lagos, com as águas limpas que servem como sua moradia. São muito sensíveis à poluição do meio ambiente e isso é a grande causa do desaparecimento das libélulas. Vocês estão vendo como a poluição do meio ambiente prejudica todo mundo, até os animais, os insetos, todos. Olha só, as libélulas, como o ambiente poluído, elas estão o quê? Desaparecendo, né? Olha só que interessante essa informação. São muito sensíveis à poluição do meio ambiente e isso é a grande causa do desaparecimento das libélulas. Aí nós temos alguns nomes conhecidos, que elas são conhecidas em outros lugares, né? No Brasil nós conhecemos por libélulas, mas em outros lugares elas são chamadas de lavadeira, helicóptero, donzelinha e zigue-zague. São outros nomes pelo qual esses insetos é chamado, né? Então, como vocês observarem aí, que é um texto bem interessante, que provavelmente nós não sabíamos disso aí, porque eu não sabia. Conhecia somente pelo nome de libélula, né? Então, agora vocês vão copiar as 3 questões, que diz assim a primeira. Identifique a frase em que o pronome destacado é demonstrativo. Algumas espécies de libélulas podem viver até 5 anos. Elas vivem sempre perto de rios e lagos com águas limpas. São muito sensíveis à poluição do meio ambiente. E isso é a grande causa. Então você vai marcar aqui tem o pronome demonstrativo. Aí, professora, como é que eu vou saber disso? Vai lá descobrir veja quais são os pronomes demonstrativos. Aí você vai identificar ele lá dentro da pergunta, tá bom? Vamos lá. 2. Na passagem, são outros nomes pelo qual esse inseto é chamado. O pronome demonstrativo esse retoma um termo, anuncia um termo ou explica um termo. Presta bem atenção na pergunta. Ele está dizendo se esse pronome que está aí nessa frase, o pronome esse, ele está retornando um termo, está anunciando ou ele está explicando um termo. Está explicando aí o termo da frase. 3. Assinale o pronome demonstrativo que completa corretamente a frase. São os outros nomes pelos quais as libélulas são chamadas: lavadeira, helicóptero, donzelinha e zigue-zague. Aí qual é o pronome? Aqueles, estes ou esse? Qual desses aí vocês acham que é? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui para vocês não esquecerem que em seu caderno de língua portuguesa você vai copiar e responder essa atividade. E não esquecer de colocar a data, tá bom? Agora, nós temos aqui as respostas, tá? Mas não é para vocês colarem não. Primeiro vão responder, copiar e responder, depois vocês vão lá e vejam se vocês acertaram, tá? Porque é assim que a gente estuda. Porque se você olhar já direto a resposta que a professora deu, você não vai aprender nada, tá bom? Vamos ser sinceros aí, tá? Então, eu fico aguardando essa atividade. Logo, logo, eu acredito que nós teremos um dia para corrigir todas essas atividades que estamos passando e vocês estão realizando. E eu espero que todos estejam fazendo, tá? Porque eu tenho o controle das minhas aulas, então eu vou saber se você fez ou não no dia que recebeu o seu caderno para corrigir, tá bom? E eu espero que essa pandemia logo passe, termine, que todos fiquem bem, todos estejam bem, tá? E que venha dias melhores para todos nós, tá bom? Boa aula e até mais.